Então, pra gente falar de estereotipia, eu trouxe as principais questões que diferenciam do tique e do toque, mas eu vou falar do transtorno do movimento estereotipado, que é um diagnóstico que pouca gente conhece, mas ele também está aqui no nosso queridinho DSM-5. O transtorno do movimento estereotipado, quando a gente fala em estereotipia, a gente já pensa em TEA, né? Mas existe um diagnóstico chamado transtorno do movimento estereotipado que não está exclusivamente relacionado ao transtorno do espectro autista, vamos dizer assim. Ele está lá em outro lugar, né? Não está lá junto com o transtorno do espectro autista. Ele está relacionado? Está. Ele pode estar separado? Pode. Então, quando a gente pensa em estereotipia, o que a gente precisa ter em mente quando nós pensamos em estereotipia? A gente precisa pensar que é um movimento repetitivo, sem função. Olha as aspas na função, né? A estereotipia, ela é egocintônica. Então, ele também é reduzido com distração. Isso é uma questão importante do tique que eu esqueci de falar. Ele é reduzido com distração, tá? Então, isso também tem relação com as técnicas utilizadas para a terapia, né? Das crianças com tique. A distração ele tem efeito, né? Na estereotipia também, né? Então, quem trabalha com transtorno do espectro autista sabe que quando a gente às vezes redireciona a criança, diminui, né? A estereotipia, a criança tá ali de repente fazendo flapping ou fazendo até algum outro comportamento estereotipado que causa mais lesivo, autolesivo, heterolesivo, e de repente a gente direciona para um brinquedo e a criança dá função para aquele brinquedo e diminui ali a estereotipia naquele momento. Então, ele diminui com redirecionamento, com distração. É sempre oposto, deixando as aspas aí, na questão de autorregulatório, né? Tem várias questões aí. Idade, pra gente considerar a estereotipia. Agora eu não tô falando do transtorno do movimento estereotipado, que eu vou trazer os critérios para vocês entenderem um pouquinho mais, tá? Até os 36 meses. Então, pra gente considerar uma estereotipia, pensando no transtorno do espectro autista, esses movimentos precisam aparecer até os 36 meses. Ah, mas a criança tá com 4 anos e ele faz. Como que eu vou saber? Não é estereotipia então, porque ele faz com 4 anos? Ele fazia antes? Ele tinha outros sinais de TEA antes, alterações na comunicação social, inflexibilidade, rigidez, hiperfoco. Ele tinha antes todos os critérios de TEA, e aí a estereotipia ninguém viu, ninguém reparou, era pouquinha, né? Agora, o que não dá para aparecer é do nada, de repente, movimentos estereotipados após os 3 anos. Mesmo que seja transtorno do movimento estereotipado ou a estereotipia dentro do transtorno do espectro autista, aparecer até os 3 anos, tá? Os movimentos, eles são mais fixos e breves, né? Então, são movimentos rápidos, mas eles são fixos, se parecem sempre iguais, são sempre parecidos, né? Então, pode diferir de uma criança para outra, nem toda criança faz flapping de mão igual, mas o flapping daquela criança é sempre igual, tá? Na criança, a gente vai pensar em mãos, na criança não, localização. A gente vai pensar em mãos, braços ou até mesmo no corpo todo, movimento de rocking, por exemplo. Mas podem ser flapping de mãos, pulos, palmas, dedilhar, posição de dedos. A lista de movimentos estereotipados é gigantesca, né? No curso de Sistema de Avaliação Padronizada do TEA, a gente tem um instrumento que eu disponibilizo lá, que é para observação de estereotipias em vídeos, e aí entra dentro da avaliação, né? Eu não vou mencionar muito aqui, porque senão vai ficar descontextualizado, e aí faz parte da avaliação do transtorno do espectro autista, né? Voltando aqui. Transtorno do movimento estereotipado no DSM-5.
O código é 307.3 no DSM-5, no CID-10, tá? Porque ainda tá o CID-10, CID-11, aquela bagunça, enfim, é 98.4, também tem lá no CID-10. Ele tem alguns critérios. Eu vou falar os critérios aqui pra vocês, mas o mais importante... então quando eu fechar o diagnóstico de TEA, quando eu avaliar e colocar lá HD de TEA, eu preciso fechar HD de TEA com transtorno do movimento estereotipado? Não. O movimento estereotipado uma questão, é um comportamento dentro do critério B do transtorno do espectro autista. Você só vai fechar transtorno do movimento estereotipado também se o que eu vou explicar para vocês agora, tá? Então vamos lá. Critério A: comportamento motor repetitivo sem propósito claro, tá? Então sem função. Critério B: esse comportamento motor repetitivo interfere em atividades sociais, acadêmicas ou outras, podendo resultar em lesão. Então, entendam que o transtorno do movimento estereotipado não necessariamente é aquele flapping de mão que a criança que está dentro do espectro faz, ou aquele dedilhar. Ele precisa interferir nas atividades sociais, acadêmicas, e pode ser que resulte em lesão. Pode resultar, não necessariamente resulta, mas precisa interferir em atividades sociais e acadêmicas, tá? O início é precoce, então é um transtorno do neurodesenvolvimento, aí até os 3 aninhos. Critério D: não é fisiológico, não é devido a substâncias, então aquela síndrome, meu Deus, agora fugiu, do álcool no útero, esqueci agora, me ajudem aí, né? Quando o bebê nasce já com essa questão de álcool e drogas, esqueci o nome técnico, não é neurológico e não é melhor explicado pelo toque, por exemplo, tá? Por outras questões, por tique, por troque, síndrome de Tourette, síndrome alcoólica fetal. Obrigada, Priscila. E aí a gente precisa ter todos esses critérios e ainda especificar se está associado a uma condição médica ou genética, porque o transtorno do movimento estereotipado, para a gente dizer que a criança tem prejuízo por conta das estereotipias, vamos considerar que essa criança faz muito e isso está prejudicando ela socialmente, academicamente, enfim, ela e a família, né? Então, isso em geral acontece em algumas síndromes genéticas, com autismo associado, com DI associada. Então, aí precisa usar os especificadores, né? Associado a condição médica ou genética, ou transtorno do neurodesenvolvimento. Aí a gente associa ao transtorno do espectro autista, ADI, ou a exposição ao álcool intrauterino, tá? É preciso especificar. A gente vai diferenciar aí duas questões, né? Então, tem não autolesivos, tem transtorno do movimento estereotipado não autolesivo e autolesivo. Nos não autolesivos, tem os leves, que são os flapping, o balançar o corpo, o agitar os dedos, sacudir os braços, tá? Não são autolesivos. O que causa muita confusão nas minhas alunas é o seguinte: então não são autolesivos. Não são autolesivos, mas tem que causar prejuízo, tá? Não causam prejuízo lesivo, mas ele acontece numa frequência tão alta, intensa, persistente, que causa prejuízo em atividade social e acadêmica, ok? Pra gente fechar transtorno do movimento estereotipado. E os autolesivos, a frequência é muito alta e tem impacto na adaptação, as lesões são graves, então hematomas, lacerações, até mesmo amputações de dedos, descolamento de retina diante de, por exemplo, bater a cabeça no berço, com movimento de Hawking, por exemplo, bater a cabeça na parede, tá? Tapa no rosto, cutucar o olho. Eu já vi casos, não meus, mas casos
discussões de caso com outros profissionais, não casos que eu supervisionei, de até colocar o dedo em orifícios, né, ânus, ouvido, olho, nariz, enfim, machucar, né? Morder lábios, morder mão. Então, a base do transtorno do movimento estereotipado é a seguinte: ela pode acontecer até numa criança que não tem TEA. É mais raro? É mais raro. Em geral, acontece em crianças com TEA, tá? Mas pode acontecer numa criança que não tem TEA, tá? Por isso que existe esse diagnóstico separado, tá? Mas aí ela não pode ter nenhuma alteração da comunicação social, ela não pode ter inflexibilidade, rigidez, hiperfoco, não pode ter questões sensoriais, vocês vão ter que descartar todas as questões, a criança tem somente o movimento estereotipado. Só o flapping, mais nada. Eu nunca vi, tá? Prevalência. Ocorrência, desculpe. Normalmente, as estereotipias ocorrem quando a criança está excitada ou quando a criança está ociosa, né? Em geral, a gente tem ali uma percepção com a mãe, né? A mãe mesmo já fala, acontece mais assim, às vezes os dois, quando tá excitada e quando tá ociosa. Só na presença de tela, só na presença de comida. Então, cada criança tem o seu momento, né? Que apresenta mais a estereotipia. Pode parecer que é para reduzir a ansiedade, né? Movimentos autorregulatórios, né? Quando eles são por conta de ociosidade ou de irritação. Mas e quando são por conta da excitação, né? Uma forma de comunicar alegria, enfim. Prevalência. 80% exibem os sintomas, né? Os comportamentos antes dos 24 meses. 12% dos 24 aos 35 meses e 12%, né? 12% dos 24 aos 35 meses e 8% aos 36 meses. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil até os 3 meses, até os 3 aninhos, 36 meses. Pode ocorrer nos típicos, e isso é o que causa mais dificuldade. E eu diria que, assim, dificuldade até a página 2, porque vocês vão avaliar o resto, né? Vão avaliar a comunicação social, vão avaliar os outros critérios. Dificuldade com os menorzinhos, porque a gente precisa lembrar que nem todos os critérios do transtorno do espectro autista vão estar presentes até os 3 anos. Os sintomas vão aparecendo, os critérios vão aparecendo. Então, se você tá lá com uma criança, sei lá, de 2 anos que tá fazendo movimento estereotipado, mas ela não tem os critérios de TEA, você vai ficar com o diagnóstico interrogado de transtorno do movimento estereotipado até essa criança fazer 3 anos. Porque ainda podem aparecer os sinais de TEA, tá? Tá fazendo sentido aí, gente? Tá dando pra entender? Então, resumindo aqui, Marcelo, se você estiver me ouvindo, já finalizei, vou resumir aqui a estereotipia e aí você pode trazer as perguntas, tá? Então, estereotipia é egocintônica, sem propósito, reduz com distração, tem que aparecer até os 3 aos 36 meses, mais ou menos fixos, né? Bem breves, flap de mãos, pulos, palmas, dedilhar. Existem muitos outros comportamentos estereotipados, como eu falei, existe um instrumento de observação e registro por vídeo de estereotipia, com algumas... tem mais de, sei lá, acho que tem mais de 97 tipos de estereotipias que a gente consegue observar por vídeo. Tem lá no curso de Sistema de Avaliação Padronizada. Vocês podem pesquisar também aí, mas eu não vou falar muito aqui, senão a gente vai fugir do nosso tema, tá bom? E a gente vai observar isso quando excitado, quando ocioso. Vocês percebem que é muito diferente? Mas se vocês não souberem a base de cada um deles, a idade,
ou por que que as coisas acontecem, fica tudo muito confuso. Com pequenos detalhes de cada um deles, eles são totalmente diferentes, né? E aí, às vezes, essa dúvida vai ficar muito grande para o pai, que é leigo, mas para você, profissional, que fez esse evento, que treina o seu olhar, que estuda, não vai mais ficar com dúvida. Né? Pode ser que você não consiga fazer a diferenciação por conta da idade da criança, porque esse diagnóstico ainda não é possível de ser diferenciado, porque cada caso é um caso, como eu falei aqui no exemplo. Uma criança com movimento estereotipado, mas que não tem nenhum outro critério e ainda não tem 3 anos, não é possível ainda dizer. Né? Não tem como você afirmar que ela não está no espectro. Ela apresenta um comportamento que é típico do autismo, também é típico do transtorno do movimento estereotipado, mas ela ainda não tem 3 anos. Então, também podem aparecer novos sinais de risco para a TEA até os 3 aninhos. Né?